Vamos falar sobre Ásia. Ásia é um continente gigantesco, onde mais de 60% da população mundial se encontra lá. Ou seja, muitas pessoas, e o seu território é devastador, muito grande. A sua posição está ao leste, ao hemisfério norte, tá bom? Ou seja, está mais para o norte do planeta. Só tem algumas partezinhas no sul, principalmente por conta da Indonésia. E é dividido em dois grandes polos. Quais são? Existem locais ao norte que são anecúmenos, ou seja, ao norte, mais lá para frente, a possibilidade de pessoas morarem é baixíssima por conta de suas condições climáticas. E no sul existe mais pessoas porque é ecúmeno, local que tem condições para a espécie humana viver. A parte oriental é banhada pelo Oceano Pacífico e a ocidental faz fronteira com a Europa e África, ok? Falando sobre a questão do relevo de toda a construção deste imenso local, podemos definir entre locais com muita altitude, ou seja, altos em relação ao nível do mar, e outras posições com baixíssimas altitudes, depressões. Como é que a gente vê isso? O Monte Everest. Monte Everest é um monte asiático que está em processo ainda de engrandecimento, por incrível que pareça. É o maior monte do mundo e está localizado neste hipercontinente. Já o Mar Morto, por exemplo, é uma depressão, um grande lago que forma ali uma depressão por ser muito baixo. Então observamos que existe geralmente nesses continentes que são muito grandes, essa divisão entre locais com muita altitude, outros locais com baixa altitude, locais muito frios, locais muito quentes, climas tropicais, já climas temperados, outros climas mais de monções. A gente vai observar isso ao tempo. Outra coisa interessante é o Círculo do Fogo. Davi, o que é o Círculo do Fogo? É um local, um anel que se forma, onde dentro dele há muito choque entre placas tectônicas. Observe isso, preste atenção. Onde há choque de placas tectônicas, gera-se terremotos, gera-se vulcões, erupções. É tanto que o maior registro na história de um terremoto foi nas Filipinas. Filipinas é um país asiático. Esse anel é tão imenso, é tão grande a atividade sísmica nesse local que chega a atingir até uma parte da América. Vamos para a hidrografia. Na hidrografia temos três rios principais, na verdade quatro, e vou te explicar. Rio Yangtze é um rio que ele passa e ajuda muito a região da China. Por quê? Porque é um rio que é usado como transporte fluvial, ou seja, questão de barcos, navios, transportação de equipamentos, de produtos, e também carrega consigo grande fertilidade aos locais, aos pequenos vilarejos, às pequenas comunidades. Vamos para Tigre e Eufrates. Dois rios famosíssimos porque no sexto ano nós aprendemos sobre a Mesopotâmia. Mesopotâmia, que é a terra entre rios. Os Tigre e Eufrates vão ao encontro um do outro, gerando o que nós chamamos de Shatt al-Arab, que também enriquece muitas regiões com água. O rio Tigre nasce na Turquia e o rio Eufrates já nasce no Iraque. E eles juntos formam o Shatt al-Arab, que deságua no Golfo Pérsico. É um dos rios mais numerosos em extensão quilométrica em todo o mundo. Só pede realmente para o maior, que é o Yangtze. O maior rio do mundo é o Yangtze. O Ganges, ele transcorre desde a Índia até Bangladesh. Traz consigo fertilidade, com certeza. Onde há rio, há fertilidade, há população, há condições de vida, há condições de plantação e de atividades econômicas. Mas também há, na questão religiosa, uma grande importância do rio Ganges, porque os hindus acreditam que ao você se imergir, mergulhar nas águas do rio Ganges, há uma certa purificação dos seus pecados. Então, tanto no fator cultural religioso,
como na questão histórica de construção de vilarejos e de vidas, o Rio Ganges é extremamente importante. Influências do clima. O clima é muito variado. A Ásia é imensa, é um continente gigantesco. Então, obviamente, vão haver variações climáticas lá dentro. No extremo norte, lá em cima, no hemisfério norte, existe um clima polar. E eu nem preciso te explicar que o clima polar é muito frio, que o verão é praticamente ofusco. Você não tem uma quantidade grande de calor, é muito frio, muito gelo, certo? Então o clima polar se caracteriza basicamente sobre isso lá no extremo norte, é tanto que por isso é anecúmeno, lembra? Anecúmeno, seres humanos não podem habitar. Como é muito frio, então as pessoas não vão habitar naquele lugar. Por isso no extremo norte, por ser tão frio, não há tantas pessoas morando naquela região. No centro da Ásia, o clima é um temperado continental, verões quentes e invernos pesadíssimos. No sul e sudeste, clima tropical e equatorial. Uma observação também ao clima de monções no sudeste. Como assim? O clima de monções é como se fosse uma inversão. O clima de monções, ele vai e pega a umidade, ou seja, as nuvens que carregam a questão das chuvas, do frio, e trazem para a Ásia no verão, onde não deveria ter, verão é quente. Já no inverno, que deveria ser frio, a umidade vai embora, ou seja, o inverno é quente. É tanto que a maior seca que houve na Ásia foi durante um inverno. Uma seca na Índia que matou muitas pessoas. Paisagens climatobotânicas. O que é isso? São algumas paisagens que nós podemos encontrar de acordo com os climas que nós vemos na Ásia. Estou falando isso só mais em questão do livro mesmo, porque ele coloca, mas não é tão importante. No sul e sudeste, nós podemos ver a floresta tropical da Indonésia, de clima equatorial. No norte, a tundra russa, clima polar, muito frio. Na parte central, no centro, nós vemos a estepe na Mongólia, que é um clima temperado. No sul, observamos o deserto de Gobi, que é um clima árido. E assim nós encerramos essa parte rápida. Encerrando agora nosso vídeo, temos as sub-regiões da Ásia. Como assim? É a divisão de regiões da Ásia, as sub-regiões. Como aqui no Brasil nós temos o norte, o sudeste, nordeste, centro-oeste, sul, a Ásia também tem essa certa divisão. Na parte da região setentrional é só a Rússia. A Rússia, ela está em dois continentes. Quais são? O continente europeu e o asiático. E na parte asiática nós chamamos de região setentrional, a parte norte, onde faz muito frio e poucas pessoas moram. A Rússia, como nós sabemos, grande produtora de gás natural e de petróleo. Uma grande exportadora também de minerais. Na parte central, temos uma boa agricultura e pecuária, justamente porque na parte central transcorrem-se vários rios, tá bom? No Oriente Médio, temos uma região de grandes conflitos, como você vê entre Israel e Paquistão, leste e sudeste. Nessa região, existem dois países que são famosíssimos, China e Japão. Eles estão ali dentro, eles compõem essa região e grande parte da atividade econômica que circula ali vem deles dois, são os principais países que transcorrem ali e tem essa carga de peso econômico, tá bom? É isso aí.